glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus por todas as coisas. Amós, capítulo 1. Vou começar aqui a falar um pouco sobre Amós. Outro dia eu comecei a dar uma palavra, mas não terminei, não estava feito as anotações. E algumas anotações teológicas nos ajudam a compreender a palavra de Deus. As palavras de Amós, que estava entre os pastores de Tecoa, o que ele ouviu a respeito de Israel nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. Aqui essa data em que Amós profetiza é aproximadamente 760 anos antes de Cristo. Amós é um livrinho pequeno de 9 capítulos, chamado de Profeta Menor, 146 versículos. Ele morava aqui, ou ele era oriundo ali de Tecoa. Tecoa significa uma estaca ou armar tendas, Antigamente se utilizava. As casas não eram de alvenaria, 99% não eram de alguma construção sólida, Geralmente eram tendas, lugar onde se podia morar uma família. Talvez assim Deus já esteja falando com você, que Amós, ele vem aí sendo um profeta menor, mas é um profeta que Deus usa. E Amós, ele vem a ser alguém que está ali há muito tempo já aguardando o que Deus quer fazer. E muita gente ainda está, digamos assim, esperando a hora de ser usado por Deus. Amós era um homem trabalhador. Trabalhava com gado, trabalhava com o cultivo da terra, agricultor. E hoje nós vemos que tem gente que tem gente que tem o dom da profecia, ou os dons da revelação. Não é o dom, são os dons. O primeiro dom, palavra da ciência. O segundo, palavra da sabedoria. E terceiro, o dom de discernir os espíritos. E esses 3 dons revelam. São os 3 dons de revelação. Há quase 40 anos que eu escuto essa mensagem sobre dons, e a palavra de Deus não muda. Destinatário, a mensagem vai para o Reino Norte, a parte de Israel, que foi chamada de Reino Norte. As tribos que foram divididas lá depois da morte de Salomão formou o Reino do Norte, o Reino do Sul. E o Reino do Norte aqui era um reino que teve muita idolatria. O nome Amós significa fardo ou condutor de cargas. Nós vemos, meus irmãos, que pelo trabalho que ele exercia, o homem que cuida do campo, o homem que cuida dos animais, ele conduz fardos. E no termo de mensagens, o fardo que Israel carregava era um fardo de pecados. E quando Jesus Cristo ele veio, ele disse
vinde a mim. Quando Jesus Cristo vem, em Mateus, né? Acho que é 11:28. Deixa eu ver aqui. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O fardo de pecados, ele é pesado. Ele oprime o pecador. Israel muitas vezes foi castigado, muitas vezes foi levado cativo por causa da multidão dos seus ídolos. Eles faziam o ídolo em Betel, o ídolo lá em Dan. Lá nos limites de Israel tinham ídolos. Tentaram copiar as coisas lá de Jerusalém, as quais Deus tinha dado ordem a Moisés que fizesse em Jerusalém. E foram multiplicando seus pecados, assim foram cada vez castigados por Deus. Essa cidade chamada Tecoa era 19 quilômetros ao sul de Jerusalém, né? E mais ou menos 8 também ao sul de Belém. E assim encontramos geograficamente a cidade de Tecoa, né? Meus queridos irmãos, é importante que eu e você saibamos qual é o nosso lugar. Primeiro, o nosso lugar geográfico, aonde devemos morar, aonde Deus quer nós. Em qual cidade, em qual estado, em qual país. Seja como um ser humano comum ou como uma pessoa especial chamada por Deus para a obra. Aonde é que Deus quer que você esteja? Então você deve procurar saber aonde Deus quer colocar você, aonde quer que você permaneça. Quem tem chamado principalmente para você casar, para você prosperar, para você fazer a obra de Deus, é preciso você saber qual é o seu lugar, aonde Deus quer colocar você. Para você ser um profissional, você deve saber perguntar a Deus. Deus, o Senhor quer que eu seja o quê? Você é jovem, você é adulto, você é adolescente. O Senhor quer que eu seja o quê? Um pedreiro, um engenheiro, um motorista, um médico, um advogado? Qual é o lugar na questão profissional que eu devo estar? Você deve procurar saber na sociedade, na igreja. O Senhor quer que eu seja um pastor, quer que eu seja um ensinador, um profeta? O que é que o Senhor quer que eu seja? Um missionário cultural, transcultural? O que é que o Senhor quer? Qual é a minha posição ministerial? Aqui também, meus amados e queridos irmãos, nós vamos encontrar aqui que Tecoa foi construída por Roboão, filho de Salomão. Josafá derrotou ali Moabe, Amon e Monte Seir. Derrotou ali vários inimigos, o rei Josafá. Então, ali em Tecoa é lugar de vitória para o homem guiado por Deus, dirigido por Deus. Tecoa deu várias vitórias no sentido de que ali naquele lugar Deus livrou a Josafá dos seus inimigos. O rei Uzias, o tempo do rei Uzias aqui é minha força é Jeová.
Vamos ver, meus amados irmãos, esse Uzias aqui, e também chamado de Azarias. Jeroboão, filho de Joás, né? O povo irá contender. Quando Deus era para o rei de Judá a sua força, Jeroboão atendia o pedido de um povo contencioso por causa da idolatria. Esse Jeroboão aqui não é o primeiro Jeroboão. Esse Jeroboão aqui já é a 4ª dinastia de Jeú, né? E é o 8º rei de Israel. A idolatria sempre foi o problema principal em Israel, pois era o pecado pior que tinha. Não farás para ti imagem de escultura, não terás outros deuses diante de mim, eu sou o Senhor. Mas chegou o momento em que Deus disse: os vossos pecados fazem separação entre mim e vós. As vossas iniquidades fazem com que eu esconda o meu rosto de vós. Já hoje nós não estamos muito pregando essas mensagens bíblicas, né? Agora tem que ter uma mãozinha para profetizar, tem que dizer que a irmã está sentindo uma dor ali, o irmão está sentindo uma dor acolá. Isso aí, o irmão chegou na igreja, está sentindo uma dor, não precisa profetizar, precisa orar pelo enfermo, em nome de Jesus, e ungir, os presbíteros ungir com óleo e a pessoa fica curada, pronto. Não precisa profetizar. Aqui Amós estava entre os pastores de Tecoa. Pastores aqui é roê, mas também se usa noquete, no hebraico, criador de ovelhas, né? Animais de pernas curtas. O pastor é a figura principal no rebanho, A igreja que não tem pastor, ela não é de Deus. A igreja tem que ter pastor. A Bíblia diz lá em Jeremias: eu vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem consciência e inteligência. Também está na palavra de Deus, lá nas cartas de Paulo, que Deus ele tem dado uns para pastores, né? Na carta de Paulo aos Efésios, ele deu uns para pastores. Está lá no Salmo 23 que o Senhor Jesus, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Está lá em João, capítulo de número 10, dizendo o Senhor Jesus, ele mesmo dizendo: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Então o rebanho do Senhor tem que ter pastor. Nós vemos aqui que há um momento em que há um rugir, há um bramar de um leão. De um leão, bramará o leão, rugirá o leão. E no versículo 2, e mostra que haverá pranto e secação camelo, né? Mostrando que o leão é o Senhor Jesus que se levanta contra o inimigo. E aqueles pastores que cuidam de si mesmo, eles serão atacados, só verão o seu próprio mal. Vamos dizer assim que o leão, o Senhor Jesus é o leão da tribo de Judá. Até era o brasão do exército da tribo de Judá, o leão. Lá no Apocalipse fala, e em outras partes da Bíblia, sobre Jesus, o leão da tribo de Judá. Quando o leão ruge, quando ele avança em cima da presa, você pode ver isso até em vídeos mesmo. Aí
ele ruge, quando ele agarra a sua presa. Então o inimigo se levanta. Os pastores estão pranteando aqui, porque eram os pastores falsos. Aquele pastor que está dizendo, pode fazer o que quiser. Pode andar com a roupa de homem, a mulher com roupa de homem, o homem com roupa de mulher. Pode pintar do jeito que quiser, o cabelo, os beiços, os olhos, botar uns arames nas orelhas, aquelas, como é, aqueles arames de cerca que botam nas orelhas, não sei nem o nome daquela porqueira. Exatamente. Aí o que diz aqui é o seguinte: bota aquelas argolas que vem lá da Síria, do Egito, lá da Babilônia, nas orelhas, e diz: eu posso pregar e cantar do jeito que eu quiser, que eu sou livre. É livre do céu, porque no céu não vai entrar os adereços que vieram das nações pagãs, gentias, que ensinaram o tropeço a Israel. Aí é necessário você fazer a sua análise. Você é obrigado a obedecer a palavra de Deus? Não. Mas Deus também não é obrigado a querer o pecado no céu. Então o leão avança, pega a presa, que é o inimigo, e ruge. Deu sinal de que venceu, agarrou o inimigo mesmo. É isso aqui, esse rugir aqui é sag, né? Rugir. Essa palavra aqui vem no hebraico, sag. Nós vemos que o inimigo, ele é derrotado pelo leão da tribo de Judá. E os falsos pastores agora pranteiam por causa da sua própria derrota. Mas como quem vai tomar conta do rebanho é o próprio bom pastor, que é o Senhor Jesus, para Israel e para nós, a igreja, quando o leão da tribo de Judá vence o inimigo, a nossa vitória está garantida e aí está a nossa liberdade. Nós vemos, meus irmãos, que há aqui nos versículos 3, 6, 9, 11 e 13, um momento em que houve transgressão. Transgressão aqui é algo terrível. As nações vizinhas, o inimigo, ele transgride por 3 ou 4 transgressões da nação inimiga, eu não tiro o castigo. Né? Então, o inimigo, ele transgride e ainda ensina a transgressão. O povo de Deus sofreu terrivelmente nas mãos destas nações que aparecem aqui. Aqui vão aparecer os edomitas, os filisteus, né? Os sírios, vai aparecer aqui Amon. São nações que estavam maltratando o povo de Deus. Então essa palavra pesai é transgressão, né? Mas aí Deus, ele se levanta e mete fogo no inimigo. A Síria vai ver Deus meter-lhe fogo. A capital aqui, Damasco, vai ser queimada. Deus quebrará os ferrolhos de Damasco. Antigamente as cidades tinham portas e ferrolhos, né? Eram cercadas de muro. Mas não adianta o tamanho da segurança do inimigo, porque o Senhor Deus, quando ele se levanta para julgar, o inimigo é derrotado. Aí aqui vai meter fogo na cidade, quebrar os ferrolhos da cidade do inimigo. As fortalezas do inimigo não resistirão o poder do Senhor nosso Deus.
as cidades de Gaza, Asquelon, Ecrom, Asdod. Deus diz assim: eu queimarei estas cidades e eliminarei. Versículos 6, 7 e 8. Queimar, antigamente, toda vez que vinha um exército contra outro, o exército vencedor usava sempre a estratégia de meter fogo, queimar tudo, eliminar tudo. Então assim Deus fala com você que o seu inimigo será queimado, eliminado. As portas que estavam na sua frente vão se abrir, porque Deus vai arrebentar as portas que estavam impedindo você de chegar na sua vitória, de chegar na sua bênção. Fala aqui de Tiro, né? Tiro é chama-se uma tocha, né? Cidade aí violenta, alguém que estava preparado. A tocha, ela serve para alumiar a noite, a tocha serve para queimar o território do inimigo, mas quando Tiro estava preparado ali, uma cidade forte, porque Tiro era uma ilha que estava aí entre dois portos e comercializava escravos, né? E Tiro pensava assim, em sendo ali uma cidade forte da Fenícia, e estava preparado, mas Deus fala que eu meterei fogo em Tiro, eu vou também queimar Tiro. Então assim, esta palavra do capítulo 1 do livro de Amós mostra que Deus vai queimando o mal. Daqui a pouco nós vamos fazer uma oração para Deus queimar o mal que estiver impedindo você de receber a sua bênção. Edom se levanta, né? Edom significa vermelho. Edom são descendentes de Esaú, né? Inimigos de Israel desde o seu nascimento ali, porque Deus diz: eu amei a Jacó e aborreci a Esaú. E também por causa ali da questão da bênção, que Jacó tomou ali a bênção de Esaú, né? E era promessa de Deus, foi uma estratégia de Deus ali. E de várias maneiras Esaú sempre foi um inimigo de Jacó, ou seja, de Israel. Então Deus diz: eu porei fogo a Temã, né? Que é uma das cidades de Amon aqui. Nós vamos queimar aqui essa cidade, esse mal vai ser queimado, os inimigos de Israel. E o povo sábio também sofrerão as consequências, né? Esse sábio às vezes não é sábio de ciência, mas eram homens dedicados às coisas ocultas, à demonologia, à busca por espíritos imundos, e homens que queriam viver segundo o seu próprio conhecimento e não buscavam a Deus, né? Então aqui está Deus queimando este povo mau que não busca o Senhor, que não quer saber aonde está o plano de Deus, não adoram a Deus. Esta cidade aqui, Temã, fica do lado leste aqui, esse povo Edom aqui, lado leste da Idumeia, né? Deus vai queimar Temã. Ali Edom fica localizado ali ao lado leste da Idumeia, né? Mostrando onde era que o inimigo seria destruído, na sua própria terra. Nós podemos ver assim, meus irmãos, que não interessa o tamanho do gigante, o tamanho da pessoa, da nação que se levantar. Quando Deus quer dar vitória, aonde ele estiver, Deus derrota o seu inimigo, o meu inimigo. Amon é descendente de Ló, é nômades vizinhos de Moabe. E eles eram um povo tão mau, esses amonitas, que eles foram filhos daquele incesto entre Ló e as suas duas filhas ali, Amon e Moabe, são filhos de incesto. Eles eram um povo tão mau que eles rasgavam o ventre da mulher grávida, a mulher buchuda, eles passavam a espada e matavam a mulher e a criança,
matavam os dois, né? Lá nas terras de Gileade. Gileade oferecia, de acordo com os estudos teológicos, Gileade oferecia o melhor de todos, de toda a unção, né? De todos os olhos de ungir. E eles tocaram onde tinha a melhor unção. E aí veio a ira de Deus para destruir os amonitas, né? A grande cidade chamada Rabá, que significa grande. Rabá é grande, o próprio nome. Aí Deus diz, eu vou castigar, eu vou levar em cativeiro, eu vou destruir este povo de Amon que se levantou contra Israel. Então, o inimigo será aqui levado ao cativeiro 2 vezes, nos versículos 5 e versículo 15, né? E Deus promete queimar o inimigo no versículo 4, 7, 10, 11, 14. 5 vezes o inimigo aqui será queimado. E exterminarei o inimigo, versículo de número 8. Assim, meus amados irmãos, Deus promete fazer uma grande obra para eliminar os inimigos do povo de Deus. Vamos fazer uma oração. Senhor, meu Deus e Pai, neste momento de oração, a Tua palavra fala conosco. Meu Deus, continuaremos, Senhor, a falar sobre Amós nos próximos dias, assim que possível, o 2º capítulo. E eu, Senhor, venho te louvar por tudo. Meu Deus, a Tua palavra diz que o inimigo será levado cativo, a Tua palavra diz que o inimigo será queimado, eliminado, exterminado. Senhor, faz estas coisas. O Teu inimigo, Senhor, o meu inimigo, o inimigo da igreja, o inimigo, Senhor, do Teu povo, seja queimado em nome do Senhor Jesus. Seja eliminado, Senhor, ele seja levado cativo, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Se há alguma porta, Senhor, na frente dessa pessoa, na minha vida ou na vida dessa pessoa que está comigo em oração, fechada, aonde essa porta estiver fechada, Senhor, quebra os ferrolhos, arranca a porta, Senhor, e dá vitória ao Teu povo, em nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus.